iniciando o novo trimestre, o quarto trimestre de 2022, e essas lições estão maravilhosas. O título desta revista, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então nós vamos ver, como que Deus, através também do Antigo Testamento, vem revelando a sua bondade, a sua graça. Nós estamos, então, 13 lições para estarmos aprendendo, tudo dentro do livro do profeta Ezequiel. E essa lição de número 1, ela tem por título Ezequiel, o atalaia de Deus. O textuário está dizendo: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo escreve em 1 Coríntios 9,16. Então Paulo está aqui nos trazendo uma orientação que nós também somos esse atalaia, nós também somos como esse sentinela de Deus para levar o santo evangelho. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então essa é a missão do atalaia, é a nossa missão também, a leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 ao 21 e também o versículo de número 27. A introdução está dizendo: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Porque é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Então ali, Deus deixa claro que ele é o Deus de Israel, mas ele também é o Deus das nações, ou seja, ele manda e comanda tudo. E segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o relacionamento com Deus. No item 1 aqui na primeira parte, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa, o livro de Ezequiel ele antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira do capítulo 1 ao 24, a segunda do capítulo 25 ao 32 e a terceira do capítulo 33 ao 48. Vamos no item 1, primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 versículos. Nós precisamos lembrar também, que o profeta Ezequiel, ele foi contemporâneo do profeta Daniel. Daniel, então, ele era jovenzinho, sendo levado para o cativeiro da Babilônia, mas estando no palácio. Enquanto que Ezequiel estava entre os do cativeiro, e enquanto que o profeta Jeremias, eles foram contemporâneos, o profeta Jeremias já era então de mais idade e já profetizava ali na cidade de Jerusalém e alertava eles, que Deus estava alertando a eles que haveria o cativeiro babilônico, não era para o povo resistir, porque mesmo no cativeiro Deus iria dar vitória a eles. Então esses 3 profetas foram contemporâneos, é bom lembrar disso. Viu? O discurso dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. No item 2 aqui, a segunda parte, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. E isso é importante e interessante, que nos mostra aqui que o nosso Deus, nós costumamos dizer, é o Deus de Israel. Sim, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus de todas as nações. Então, aqui deixa bem claro, que através do profeta Ezequiel, Deus também alertou as demais nações. No item 3, terceira parte, começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. Então são profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Olha que interessante que lá no profeta Ezequiel, Deus já estava então deixando bem claro, que este povo iria se dispersar, mas que um dia o Senhor traria de volta. Então agora em 1948, Israel volta a ser nação. Então como nação, houve então essa restauração nacional. Eles são agora um grande país. Inclusive, há vários prêmios Nobel, de pessoas que são israelitas, são judeus. E então nós vimos a importância da tecnologia em tudo da nação judaica, da nação israelita. Mas só que espiritualmente eles ainda não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o Messias, Então também aqui há essa profecia dessa restauração também espiritual. Então tudo isso nós vamos ver no decorrer das lições,
Na parte 2, nós temos o título, parte 2, sobre o profeta. Então, as poucas informações sobre a vida pessoal do profeta, nós temos ali no próprio relato, né, do livro dele. Então, ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. No item 1 aqui, ó, a identidade. Então, seu nome hebraico é Israel. Então, Ezequiel significa, o seu nome hebraico significa fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos nem dos reis e nem das crônicas. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou o seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, que diz lá no capítulo 1, versículo 1, né? No 30º ano. Então, quando ele completa 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Não se sabe a data exata, né, do fim do seu ministério, mas por base cronológica se entende que Deus usou ele nesse ministério por cerca de 22 anos. No item 2, a procedência. Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, isso fala no próprio livro, né? Filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, em 597 a.C. Quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim, né, do trono de Jerusalém e levou ele para a Babilônia e pôs no lugar de Joaquim, ele colocou Zedequias, que é o seu irmão. Daniel estava também entre eles, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, né? Enquanto Ezequiel vivia lá entre os exilados na Babilônia, Daniel vivia no palácio, era um jovenzinho, e era também contemporâneo deles, Jeremias era também contemporâneo. Jeremias estava em Jerusalém bem antes que iniciasse o ministério profético de Ezequiel, e bem antes que iniciasse também o ministério profético de Daniel. Jeremias já era profeta em Jerusalém e já avisava do cativeiro da Babilônia. Então os três foram contemporâneos, viu? É muito bom entender isso para ver como é que é o trabalhar de Deus, porque em Jerusalém Deus alertava eles sobre o cativeiro, depois lá entre os exilados Deus usava Ezequiel, e no próprio palácio, né, para a honra do nome do nosso Deus, Deus usava o jovem Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a honra do nome do Senhor, porque através daqueles jovens o nome do Senhor foi exaltado por várias vezes por Nabucodonosor. Parte 3 da lição sobre o atalaia. No item 1, atalaia é uma palavra feminina de origem árabe. Talati significa lugar alto. Então, qual era a função do atalaia? A função do atalaia é uma função de sentinela, né? No sentido militar, ele fica ali cuidando enquanto os demais soldados vão descansar. Ele tem que estar no local com a visão ampla e ele não pode dormir. Por quê? Porque ele tem que avisar dos perigos. Então, nesse sentido, nós somos atalaias do Senhor. Nós precisamos avisar as pessoas do perigo. Qual é o perigo? O perigo é morrer sem Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que após a morte segue-se o juízo. E como que uma pessoa poderá alcançar a vida eterna se ela partir desta vida sem aceitar Jesus como seu Salvador, sem crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Não é placa de igreja, não é religiosidade, é Jesus como Salvador. E nós somos atalaias para levar esta palavra. Paulo escreveu: ai de mim se não anunciar o Evangelho. No item 2 aqui, o fim dos 7 dias. Veja bem, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus está mostrando a glória dele para Ezequiel. Aí no capítulo 3, o versículo de número 15, Ezequiel diz o seguinte: e fiquei ali 7 dias pasmo no meio deles, no meio do povo, né, do cativeiro. Ele ficou 7 dias pasmo. Por quê? Porque ele viu a glória do Senhor. Aí nós vamos ver o povo dizendo que viu o anjo, viu isso, viu aquilo, né? Com as meninices dentro da igreja, enganando o povo. Então leia a Bíblia, creia na Bíblia, viu? Não seja enganado pelas pessoas. O profeta se refere à primeira visão, né, da qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Então há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico, nessa visão da carruagem, né, para o estilo típico dos profetas. Então depois ele vai dizer ali, ó, na leitura bíblica em classe está aí, né, capítulo 3, versículo 16, então ele vai dizer assim, ó, veio a palavra do Senhor a mim. Amém? No item 3 aqui, a expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome. Então Deus não chama pelo seu nome, mas chama ele de filho do homem. Em hebraico é Ben-Hadad. Ben-Hadad. Então essa expressão Ben-Hadad no hebraico, ela significa também ser humano. Então quando a gente vai falar assim, ó,
o ser humano, a raça humana, a gente costuma falar desta forma, né? Mas no hebraico ali, que é uma das línguas mais antigas, né? Conhecidas hoje, é uma das mais antigas. Então, como é que ela chama o ser humano? Ela chama de Ben Hadam, ou seja, filhos de Adão. Então, todos os seres humanos, para nós dizermos seres humanos, então, mais corretamente, nós devemos dizer assim, ó, os filhos de Adão, é assim que é pronunciado, viu? Aparece 93 vezes ao longo, né, do livro e 6 vezes só no capítulo 3, tá? Então, o título, o Senhor Jesus Cristo também, né? Somente o Senhor Jesus Cristo usava esse título se referindo a si mesmo, nos 4 evangelhos, né, a partir de Mateus. Olha só, o título vem acompanhado do artigo, pois Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele é o Filho do homem. Então, veja bem, Adão é o cabeça da humanidade, por isso que fala seres humanos, bem Adão, os filhos de Adão. Então, Adão é o cabeça da humanidade pecadora. E Jesus é a cabeça da humanidade redimida, santificada, que busca a Deus, que se coloca na presença de Deus, né? Todos que creem em Jesus Cristo recebem uma vida eterna. E a Bíblia deixa bem claro, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. Ele veio e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, quando se fala do primeiro Adão, todos nós somos descendentes desse primeiro Adão. Mas quando Jesus Cristo vem, que é o segundo Adão, que foi perfeito, quando nós cremos nele, então, nós passamos a ser filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. No item 4 aqui, da terceira parte, o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam, né, na sua rebelião. Por isso que quando ele vai usar Ezequiel, ele deixa bem claro, ele diz para Ezequiel, Senhor, quer ouçam, quer não ouçam, você anuncia a minha palavra. Muitas vezes o que acontece hoje, a gente vai levar a palavra ou vai falar do Senhor Jesus Cristo, às vezes há um desprezo por parte de alguém e aquilo traz um desânimo. E a pessoa diz, não adianta eu falar, adianta sim. Deus falou para Ezequiel, né? Deus deixou bem claro, quer ouçam, quer não ouçam. Olha, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Então depois no Apocalipse também, nós vamos ver essas passagens sendo reforçadas, dizendo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então nós temos que levar esta palavra. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era o que? É divertir os filhos de Israel, tá certo? Então diz assim, ó, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Parte 4 e última, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha, né, a nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas notícias, do Evangelho. No item 1, no item 1 aqui, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades do cristão principais. Qual é? Anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo. Então nós temos que, de todas as formas, Paulo fala, né? Fiz de todas as maneiras para ganhar as pessoas, mas primeiro cuidei para que eu não me desviasse, para que eu permanecesse firme. Então nós temos que fazer de todos os meios para ganhar as almas, mas também precisamos nos cuidar. Então cuide da sua saúde mental, espiritual, física, viu? Você quer o teu familiar salvo, você quer as pessoas salvas, mas você não pode se desgastar ao ponto de perder a sua fé. Por quê? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então Paulo deixa bem claro, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. No item 2, que é da última parte, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo. Agora veja bem, Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus Cristo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, em Mateus 11, em passagens paralelas também em Apocalipse, né? Então essa fraseologia ela é similar à de Ezequiel. Então está aqui confirmando, né, confirmando que a deidade deste livro também do profeta Ezequiel, porque o próprio Jesus usou também essas expressões. No item 3 aqui, da última parte, extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Então esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão, né, ou aquela irmã que está se esfriando na fé, principalmente com essa pandemia que passou. Quantos, né, foram esfriando, foram ficando em casa, foram se desacostumando ali de ir na igreja, depois vai lendo menos a Bíblia, vai orando menos, e há um grande esfriamento espiritual. Cabe a nós também chamarmos esses justos, né, para que eles voltem à presença do Senhor, e aqueles que não conhecem a palavra, que venham ao conhecimento da verdade. Amém? Conclusão, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas.
Então, quer ouça ou quer deixe de ouvir, leve a palavra, leve sempre com amor, leve sempre com sinceridade no seu coração, viu? Sabendo que é Deus que faz a obra. Mas fale do amor de Cristo, não se constranja, fale. Por quê? Porque se nós deixarmos de falar, nós acabamos por perder a nossa salvação, porque nós vamos ficando enferrujados, porque a nossa função é essa, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, né, e do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos, viu? Pergunta 2. O que revelam os pronunciamentos de Javé, né, ou Iavé? O que revela os pronunciamentos de Javé, do nosso Senhor, sobre as nações de vizinhas? Revela o quê? Revela que o nosso Deus, né, não é somente o Deus de Israel, mas é o Deus de todas as nações. Nosso Deus é o Deus dos Estados Unidos, é o Deus da Argentina, é o Deus da União Soviética, ali da Rússia, é o Deus da China, viu? Deus está no comando de tudo. Vamos orar para que todos esses povos venham se converter. No item 3 aqui, onde a Bíblia é descrita, aonde na Bíblia é descrita a função do atalaia. Então a função do atalaia é descrita lá em 2 Samuel 18, em 2 Reis 9, e também como sendo um sentinela, né, no próprio Ezequiel 33. Então é ilustrado isso aí, por quê? Para trazer a nosso entendimento o que o Senhor tá achando, quer de você, quer que você seja um atalaia. Pergunta 4, o que faz lembrar o título Filho do Homem? Então, o título Filho do Homem faz lembrar o quê? A natureza humana, fragilidade e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Então, o próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, em Hebreus, que ele se fez menor do que os anjos, um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque o ser humano é um pouco menor que os anjos. Então, Jesus fez um pouco menor que os anjos para conquistar a salvação por nós. Ele nasceu da jovem Maria, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Todo-Poderoso, né, o nosso Deus, agora o verbo se faz carne, a Bíblia diz encarnou, né? O verbo encarnou e cumpre o seu ministério aqui, morrendo por cada um de nós, o sacrifício perfeito. Como disse João, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta de número 5. Quais as duas responsabilidades principais do atalaia cristão? É anunciar o evangelho ao pecador e cuidar para permanecer firme e fiel até o fim. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.